matemático, função, e cobra ainda raciocínio lógico. Olha só, considerando o universo como conjunto U, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse universo, né, 4 e 5, que é o conjunto verdade da sentença. E a sentença aberta ela é composta por, então olha só, ela é o x mais 3 igual a 5. Se, então, x ao quadrado é igual a 4. Prestem atenção, né? Se a gente for trazer para a parte de raciocínio lógico, a gente tem aqui, ó, a sentença P, se, então, Q, né? E olha só, o que que eu quero? Eu quero considerar que o conjunto dessa conjunto dessa questão aqui é esse, né? É isso que ela fala? Faltou alguma parte? Não. Então eu tenho que saber qual que é o conjunto verdade, né? O conjunto universo dessa sentença. Quando que isso aqui não é verdade, né? Que vai ser o único caso aonde eu não vou poder colocar o valor de x. O C, então, eu tenho aqui essas tabelas verdade para a gente ver, né? A tabela verdade do nosso conectivo E. O conectivo E, ele é criterioso, né? Eu só vou ter verdade se os dois forem verdades. Ele é uma soma, né? Ele é V e V. Já diferente do conectivo OU, que ele é a disjunção, né? Então eu só vou ter falsidade se os dois valores aqui forem falsos. Também temos aqui, ó, o conjunto do C, então, que é o que nos interessa, que só será falso, então olha só será falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Como é que eu lembro disso, pessoal? Eu lembro que no C, então, só vai ser falso se V, F. Então, o C, então, é a Vera Fischer. Né? Lembra da Vera Fischer, lá, a atriz da Globo? A atora da Globo é bom, né? A atriz da Globo. Então, o C, então, só é falso se ter Vera Fischer. Vera Fischer, verdadeiro. C, falso, né? C, verdadeiro, então, falso. É a única questão aqui que vai dar o falso, tá? Então, é o único caso onde vai dar falso. Eu vou conseguir resolver várias questões só sabendo disso, né? E os últimos outros dois conectivos aqui, que é a disjunção exclusiva, que é o ou, que só será verdadeiro se for um diferente do outro, né? Ou um ou outro. E temos a bicondicional, né? Que é o C, somente C, que só será verdadeiro se os dois valores forem iguais, tá bom? Então, vem para cá, olha só, questãozinha bonita. Qual é o conjunto real deles, né? Qual que é a verdade? Eu só tenho que ver a situação. Qualquer situação que veja aqui, lembra aqui, ó, tabela verdade deles, ó. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E aqui, né, que é a tabela do C, então, seria o quê? Seria verdadeiro, verdadeiro. Opa, tem uma Vera Fischer aqui. Falso, verdadeiro. Qual é o único valor que eu preciso tomar cuidado para ver se isso aqui vai acontecer, se vai ficar verdadeiro e depois falso? É o valor aqui, ó. Quando que isso aqui é verdade? X mais 6 é igual a 5. Quando x é igual a 2, né? Quando x é igual a 2, essa sentença é verdadeira porque ela será 5. E aqui, se o x ao quadrado é igual a 4, x ao quadrado é igual a 4, 2 ao quadrado é igual a 4, sim. Então eu vou ter uma relação aqui de verdade e verdade, né? Então não tenho como fazer para outra situação aqui ela ser um resultado falso, né? Porque tudo que eu tiver diferente disso aqui, que o primeiro aqui for verdadeiro, não vai ter outro resultado que o C, então, será falso, né? Só teria que tomar cuidado com o 2, que é quando esse valor aqui ele fica verdadeiro, tá bom? Então, eu não preciso mais me preocupar. Eu vou ter o quê, então? Eu vou ter que todos os valores aqui, ó, se eu colocar 0, vou substituir aqui para ficar mais fácil. Olha só. Vou botar aqui de novo para a gente acompanhar esse raciocínio. Mais 3. Essa questãozinha é um pouquinho mais complexa, então vou fazer ela por partes. C, então, x ao quadrado
igual a 4. Vou trocar a cor da caneta. Então, eu tenho aqui, ó, os meus resultados. Então, o zero, né? Se o x for zero, eu vou ter 3 é igual a 5. Isso aqui é falso. Lá no meu C, então, se for falso, se for falso o P, né, o antecedente, eu já sei que aqui vai ser verdadeiro. Então, o zero vai no meu conjunto, né? Agora, se eu coloco 1, o 1 vai ser 4. 4 é igual a 5? Não, é falso. Então, o falso, eu já sei que, quando eu tenho falso no antecedente, o meu resultado vai ser verdadeiro. Então, o 1 também vai, tá? 2. O 2, aqui era o 2 que eu precisava tomar cuidado, né? O 2 que eu precisava tomar cuidado. Então, eu tenho aqui, ó, 5 vai ser verdadeiro. Só vai ser falso se o lado de cá for falso, né? Se der a Vera Fischer lá, VF. Mas eu sei aqui que quando eu coloco 2 é igual a 4, então vai ser verdadeiro. Então, vou ter verdadeiro, verdadeiro. E quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, eu tenho resultado verdadeiro, né? E o 3 agora. 3 mais 3 é igual a 5? Não, aqui é falso. Quando eu tenho falso, o C então é verdadeiro. Então o 3 também vai. Quando eu tenho 4, 4 mais 3 é igual a 7, mas aqui é 5, é falso. Quando o antecedente é falso, o resultado do C então é verdadeiro, tá bom? E assim por diante, por isso que o meu resultado é todo o meu conjunto universo que a questão me traz. Fechou? Aquecemos os motores aí, vimos a parte dos conectivos, então vamos para a próxima questão. Olha só. Conectivos lógicos são palavras ou símbolos utilizados para conectar proposições, né? A gente tem proposições simples, P e Q, normalmente R, S, representam, né, representação gráfica das nossas proposições. De acordo com as regras da lógica formal, a alternativa que apresenta uma disjunção, conjunção e uma condicional. Então, olha só, eu trouxe aqui uma colinha para nós, né? Olha só, eu tenho uma não. O não, né, o conectivo não, ele é uma negação. E ele pode ser o sinal do tio ou ele pode ser este sinalzinho aqui, ó, que é um quadradinho. Então, ela só vai inverter o valor da nossa sentença, né? Eu tenho aqui um E, né, lá do português, o E é uma conjunção aditiva, lembra? Então eu tenho isso e isso. Então, no nosso E eu só vou ter verdade se a tabela verdade dele trouxer duas verdades. Ele é uma conjunção. Lembrem-se do E com conjunto, conjunção, é um conjunto de verdades, né? Somente quando todas forem verdadeiras. Eu tenho o meu O, que é o Vzinho aqui, ó. O meu Vzinho é chamado de disjunção, tá? E ele só será falso se as duas forem falsas. Se eu tiver aqui eu tenho ou, né? Que é a disjunção. E se eu tiver aqui um opa, ou, eu terei uma disjunção exclusiva, né? Terei uma disjunção e ela vai ser exclusiva, tá? Eu tenho um se, então, e ele é uma condicional. Por quê? Porque esse sezinho aqui, ó, se algo acontecer, então algo vai acontecer, certo? E eu tenho a minha bicondicional, né, que a gente falou lá, que é se, somente se. Então é, Victor será aprovado se somente se participar da aula de revisão do professor Victor. Bom? Então retornamos para cá, olha só. Eu tenho uma disjunção. Uma disjunção é um ou. Lembra? Quando eu ver na prova lá, eu vou trocar disjunção por ou. Tem uma conjunção. A conjunção é o e. E tem uma condicional. Prestem atenção que ele falou condicional e não bicondicional. Então, vou trocar pelo sem, então. Vamos na ordem, né? Ele quer na ordem. Tem uma disjunção. Eu tenho o sinal de ou. Aqui tem ou? Não. Aqui tem ou? Não. Aqui tem ou? Opa, aqui tem ou. Aqui tem ou? Não. E aqui tem ou. Tá?
Já ficamos com duas alternativas apenas. Agora vamos para a segunda. Eu quero uma conjunção. A conjunção é o E, né? Aqui tem E, aqui tem E, aqui tem E, aqui não tem E. Então já matamos, né? E por fim, a nossa condicional. Então aqui o nosso gabaritinho ia ser a letra C. E precisávamos saber, né, conhecer qual era o nome das condicionais para que a gente não se perdesse ali e conseguisse resolver, tá bom? Então vocês vão receber esse material aí logo depois da aula. E deem uma lidinha nele antes aí de irem para a prova, tá? Deem uma olhadinha no C então, aí na condicional, né? Só para a gente não esquecer. E, conjunção, lembra do português? O E é uma conjunção, geralmente aditiva, né? Então, o único que é conjunção é o E. Ou disjunção, né? Ele disjunta, no caso, por quê? Porque só vai ser falso se as duas alternativas, as duas proposições forem falsas, tá? E o nosso gabarito, letra C. Então, questãozinha, analise as sentenças abaixo. Então, olha só, vamos ver o que ele pede no comando, né? De acordo com as proposições acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma proposição composta. Pessoal, o que é uma proposição composta? Proposição composta, eu terei duas, né? Ou mais proposições simples, unidas por um conectivo, tá? Por um conectivo. Então, eu vou unir essas duas proposições por um conectivo. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu sei que ele quer uma composta, então eu venho aqui nas proposições e vou ler, ó. Lucas é médico, ó, ou João é engenheiro. Então eu identifico que aqui, ó, Lucas é médico, é um P, tem o conectivo ou, João é engenheiro, pode ser o conectivo que, né? Então eu tenho aqui, essa aqui é, cadê minha caneta? Essa aqui é composta. João é alto, é o meu P. E, ó, conectivo E. Paulo é professor, isso aqui é composta também, tá? Antônio é gaúcho, tá? E vem aqui, tem um ou, ó, conectivinho ou. Ou Carlos é mecânico, então eu tenho um P ou Q, tá? Tem que saber aí identificar essas alternativas, essas partes. Pessoal, proposições, elas vão ter um verbo, tá? Vão ter um verbo. Elas têm que ser afirmativas. Se eu tiver um sinal de interrogação lá, não é proposição, tá? Ah, se eu tiver, que nem aqui, ó, vou retornar na questão. Olha só, ele já traz aqui uma equação. Isso daqui, x mais 3 igual a 5, ela é uma proposição? Não, isso aqui é uma sentença aberta, tá? Sem eu ter aquele conjunto universo, eu não consigo definir se é verdadeiro ou falso, né? Então isso aqui não é proposição. Se eu colocasse aqui, ó, onde é que está minha caneta? Aqui, ó, vou gabaritar RLM, eu vou, isso aqui é uma proposição. Agora, se eu troco esse sinalzinho aqui, ó, de exclamação, vou trocar a cor da caneta. Se eu troco esse sinal de exclamação por uma interrogação, já não é mais uma proposição. Por quê? Porque eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou falso, eu não consigo majorar, não consigo dar um valor lógico para isso, para saber se é verdadeiro ou falso. Se eu colocar lá algo aberto, né? Uma cidade tem 4 habitantes. Isso aqui é uma proposição? Não, isso aqui não é uma proposição, porque isso aqui é uma sentença aberta que eu tenho aqui, ó, uma cidade. Se eu colocasse aqui, ó, Viamão tem 4 habitantes. Sim, aí
Sim, seria uma proposição. Por quê? Porque eu consigo saber que é a cidade, tá? Quando eu coloco quantificadores vagos, é porque eu não tenho uma certeza, eu não consigo definir se é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, fechamos esse conceito aí de proposição e também de proposição simples, tá? Então, aí, nosso gabarito é todas as corretas. Questãozinha 15. Considerando P, Q e R, que são proposições lógicas simples. Então, eu tenho 3. Podemos dizer que a tabela verdade da proposição composta, não, negando, né? Não P ou Q, ou R, tem quantas linhas? Pessoal, como é que eu sei qual é o tamanho de uma tabela verdade? Então, aqui, ó, tamanho. O tamanho, ele vai ser aqui, ó, o número de prop simples, né? Eu vou chamar de N. Como é que eu faço o número? Eu faço assim, ó, 2 na N é igual ao tamanho. Então, eu tenho 3, não tem? Então, eu vou lá, ó, 2 elevado na 3, que é igual a 8, tá bom? Ah, se eu tivesse 5 proposições, mesma coisa. 2 na 5, que é igual a 16, que é igual a 32, tá bom? Então, assim que eu faço, ó, o tamanho da minha tabela verdade é 2 na N. A N é o número de incógnitas, tá bom? Nosso gabarito aí, letra D. Ah, ele passou aqui a proposição só para confundir, né? A proposição era aqui, ó. P, então, Q ou R, tá? Como é que eu faria isso aqui, né? Vocês vão se deparar com uma questão dessa ali e vão precisar fazer isso na hora da prova. Vou fazendo por partes, tá? Eu vou fazer lá a tabela verdade desses dois, né? Vou pegar aqui P, então Q, aí vou construir a tabela, né, do P, então Q. O P, então Q, vai ser o quê? Ele vai ser, né, eu vou fazer lá, P tá aqui. Então é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E o Q? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Mas são 8 linhas, então teria que fazer 8 linhas. Aí já muda de figura. Aí seria o quê? Seria lá assim, ó, P, né, aí é falso, 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 verdadeiro, 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 verdadeiro. E o que? É falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O meu P, então, que, aí é lá, lembra? O único lugar onde vai ter falso é onde tiver a Vera Fischer, né? Eu tenho aqui, ó, Vera Fischer e Vera Fischer. É verdadeiro, verdadeiro. Do outro lado, eu teria o R, né? Então, eu teria aqui o R. O R é o quê? Se aqui foi falso, 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 verdadeiro, 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 verdadeiro. Aqui foi falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O que eu faço aqui? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E eu tenho o... Onde é que tá? Opa. Eu tenho o ou aqui, né? Tenho o meu conectivo ou. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ah, eu vou pegar esse daqui, vou chamar de A ou R, né? Só para ficar mais fácil. Então, o que que eu faço? Onde eu vou ter falsidade, onde tiver dois Fs. Então, aqui, ó, verdadeiro, 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 verdadeiro. Aqui é falso, né? Tem dois Fs. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tá? Só que eu estou negando isso aqui. Então, a negação, opa, a negação de tudo isso aqui, ó, tudo isso negado vai só inverter, vai ficar aqui, ó, falso, 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 verdadeiro, 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 verdadeiro. E assim a gente construiu a tabela verdade também. Bom, pessoal, todo mundo chegou até aqui? Tocamos em frente? Né? Usei a questãozinha aí para a gente ver construção de tabela verdade também, tá?